Glória a Deus. Agora Maravilha, foi. varão. A paz do Senhor Conseguiu? Tá me Jesus. ouvindo? Tô sim. Paz do Senhor. A paz do Senhor a todos do Facebook, você que está entrando aí no ao vivo, na live. Estou aqui com meu irmão Daniel. Né, irmão Daniel? A paz do Senhor a todos. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês que estará nos acompanhando esse estudo referente à graça de Deus. Amém? Pronto. Glória a Deus. Está em Nós vamos falar Romanos, sobre a graça, né, Daniel? sim, está no livro de Romanos, capítulo 6. Explicaremos o que é graça, a dispensação da graça e o que significa viver nela. O que as Escrituras falam referente a esse estudo, que é graça. Amém? Amém. Pode Abre aí, ler, Romanos, então, capítulo 6. Vou ler Isso, aqui. Romanos capítulo 6. Diz assim, ó. Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, olha só o que o texto está dizendo. Como é que uma pessoa ela vive na graça e ela continua a praticar o pecado, ela se torna escrava do pecado. Para quê? É para que a graça seja abundante? É para que Cristo tenha maior misericórdia sobre a vida dela? Não, de modo nenhum. Por quê? Porque se a pessoa ela está na graça, assim como Cristo viveu, ela vive, ela está morta para o pecado, ela passará a ter uma nova vida. Então, o que significa graça? A graça é um favor merecido em que nós não... A graça é um favor imerecido que nós recebemos de alguém que está superior a nós. Então, a graça, Deus ele nos concede a graça. E fala aqui que no hebraico, a palavra graça significa rir, que indica um favor não merecido recebido de alguém que está em uma posição superior. Já no grego é empregada a palavra charis, que indica o perdão, a gratidão. Então, tudo isso está incluído na graça de Cristo. Amém? E aqui Amém. em Você que está João... entrando aí no Facebook, a irmã Sara, né? Tá entrando o pessoal aí, o irmão Daniel. Tá entrando o pessoal, glória Amém. a Deus por isso. Boa tarde, você que está entrando. Nós estamos falando sobre a graça. O estudo é tema da graça. O que é graça? Quando ela se iniciou e quando ela vai terminar. Amém, Daniel? Amém. Olha só o que Romanos 3, versículo 24 diz. Você pode ler aí? Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados pela graça de Cristo, de forma gratuita. Paulo ensina que a salvação, ela não é por meio de obras, mas sim pela graça. E a salvação, ela é um dom de Deus, a qual o homem ele não merece. Então, eu sou salvo não porque eu faço algo que agrade ao Senhor, não porque eu pratico o bem, mas sim pela graça de Cristo eu sou salvo, porque ele me concedeu essa misericórdia, a qual homem nenhum não merece receber a graça de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas eu recebo. Repito, eu não mereço, mas eu recebo. A graça de Deus é um favor imerecido. O homem não merece. Deus, ele o quê? Ele retribui ao homem, ele concede ao homem a graça. Ainda o homem está no estado pecaminoso, decaído, errante, falho, mas o Deus perfeito, ele o quê? Distribui a sua graça, um favor ao homem. Então, isso é graça. É um favor que eu não mereço, mas eu recebo. E, irmão Daniel, lá em 2 Coríntios
capítulo 12, versos 9. Lê para mim, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9. 2 Coríntios 12, 9. Você que está Aqui, entrando, compartilhe, diz fique assim: conosco. Estamos fazendo um estudo sobre a graça. Fala aí. Tá falando. Mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha só, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então quer dizer que quando eu estou fraco, a graça de Cristo me fortifica. Entende? Paulo ele sentiu a sua fraqueza ali, mas só que no momento de fraqueza, a graça de Cristo fortaleceu a Paulo. Então, a nossa carne ela é fraca, mas o Espírito ele nos fortifica matando a nossa carne. Então, é por isso que a pessoa que vive na graça, era impossível ter uma vida na prática da carne. Por quê? Porque as coisas da carne militam contra as coisas do Espírito. E Paulo ele também ensina que todo aquele que é nascido do Espírito cogita, busca as coisas do Espírito. Então, como é que eu estou na graça? Como é que eu estou no Espírito Santo de Deus e buscarei as coisas da carne? Há uma contradição, não tem como. Então, eu tenho que buscar diariamente, todos nós, vivermos na graça, que é viver em Cristo. Amém? Amém. Glória a Paulo, Deus. ele vai falar assim, ó, Olha, a minha graça, olha Deus falando com Paulo, ó, a minha graça te basta. Deus fala com Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O que Deus está falando com Paulo? Paulo, você de si só não pode nada, mas eu te dou um favor, eu te dou uma sim, ajuda, eu te dou um fortalecimento, Paulo. A minha graça está sobre ti e a sua fraqueza, Paulo, o meu poder, a minha virtude, ela vai te moldar, porque eu sou oleiro e tu és o barro. Eu sou oleiro sim. e tu és o vaso. Então era Deus falando isso com Paulo. Paulo, a minha graça, Paulo, está sobre ti. E você que está ouvindo o vídeo, assistindo ao vivo, a graça de Deus está sobre a tua vida. É um favor. Deus está nos concedendo nessa tarde, neste feriado, um favor a todos nós de assistir este estudo. Amém? Irmão Amém. Daniel. Daniel, tá me ouvindo? Tô sim, Tá me ouvindo? tô. Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 23. Olha o que aconteceu numa cidade. Olha quem foi um dos discípulos de Jesus. Olha o que ele viu e o que ele falou. Atos, capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 23. Uhum. Já achei aqui. Pode ler. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis de todo o coração. Tá vendo? Uhum. Barnabé, ele vai até Antioquia. Barnabé, ele entra nesta cidade e ele diz assim, ó, e cheguei lá e vi a graça de Deus. Olha o que Barnabé contemplou, a graça de Deus. Barnabé, ele viu Deus operando sobre todos daquela cidade. Glória a Deus por isso. Irmão Daniel, a graça, ela nos salva, sabia disso? Sim, Paulo diz lá, abre aí em Efésios 2, a partir do seu versículo 8. Isso, Efésios 2:8. Vamos lá. Pode ler aí, por favor? Vou ler, ó. Efésios capítulo 2, versos 8. Olha que a graça de Deus, ela nos concede uma grande redenção, que é a salvação. Porque Uhum. pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha isso, o homem ele é salvo pela graça. Ele é salvo pelo favor que ele não merece. O homem não merece salvação. Não, O homem não merece o ninguém merece, céu. homem nenhum. Não merece. Não merece, né, Daniel? A gente A não gente é merece o pai. céu. Então Deus nos Olha o que concede. Tito Glória a Deus. diz em Tito capítulo 2, versículo 11. Pode ler, por favor? Tito 2:11. Deixa eu abrir aqui. A Tito. graça, ela está para todos, mas nem todos querem alcançar.
A graça, lê aí, você viu que ele disse. Olha isso, olha essa Porque a graça... tradução. Olha, a sua tradução, a minha tradução da Bíblia é a Almeida Revista. A sua é qual? Uhum. A minha Almeida, a que eu tenho aqui é a Almeida Revista, tem outra aqui também que é a NVI. Ah, tá. Então, olha só. Porque a graça de Deus se há manifestado. Então, se manifestou. Olha só, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. A graça de Deus nos salvou. Maravilha. É Jesus, hein? Jesus é a graça do homem. Oh, maravilha. Então, o homem ele não merece a salvação por meio da graça a manifestação. Não. Tá travando algumas horas, é por causa da internet. Eu creio que tá tendo alguma falta de transmissão, mas aí voltou. Tá me ouvindo, Daniel? Romanos 3, 24. Glória a Deus. Tá travando, mas vai dar certo. Vamos lá. Daniel, você tá me ouvindo? Tá travando, deixa eu ver, Daniel, glória a Deus. Irmãos, vou chamar ele novamente aqui, que eu creio que caiu lá a internet dele. Deixa eu chamar ele de novo, tá? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a graça. A graça é um favor que o homem não merece, mas Deus nos concede. Deixa eu chamar ele. Ele vai entrar novamente, tá, irmãos? A internet dele deve ter caído. Nós estamos falando sobre graça, o que o homem não merece, amém? Aí voltou. Eu falei com o pessoal que a internet deve ter caído aí, mas nós estamos falando sobre a graça. Tá me ouvindo, Daniel? Ela tá bem ruim mesmo. Minha internet caiu. Tá ouvindo, Vi? Então nós estamos falando sobre Tito, né? Sim, Tito, capítulo 2, versículo 11. A salvação manifestou a todos os homens. A minha internet caiu. Sim. Ela voltou aqui, você pode agora ler, olha o que voltou. diz em 2 Timóteo. Tá normal, porque minha internet aqui tá com problema aqui em casa e tá caindo direto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Olha o que nos ensina, para a gente nos fortificar na graça de Cristo, no conhecimento e tudo. Segunda Timóteo. Pode ler, por favor? Fala, repita novamente. 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu Achou? filho, fortifica-te na graça. Sim, olha só. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha isso. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então a gente tem que nos fortificar na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. Agora um ponto que eu queria abordar aqui é o que significa viver na graça. Aí eu anotei alguns pontos aqui que diz assim, ó, viver na graça é viver mortos para o pecado, viver morto diante da prática do pecado. Então a pessoa que está na graça, ela está morta, ela não vive escrava, ela não vive prática, ela não vira rotina, não cauterizou o pecado na vida dela. Você pode ler aí 1 João, capítulo 3, versículo 9, por favor. 1 João, capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha aí. O salmista Davi ele diz o que? Guardarei
a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a pessoa que está na graça, a pessoa que está em Cristo, ela está com a palavra dentro do coração. Jesus, ele foi tentado num deserto, em Mateus capítulo 4. O diabo foi para tentar ele, para tentar ele. Ele usou a palavra. Então, se a palavra não estiver em mim, eu vou pecar. Por quê? Porque eu não vou estar fincado na rocha, que Cristo é a rocha. E olha só, outra característica que significa viver na graça, ó, é assim, ó. Viver na graça é evidenciar um novo nascimento. Então, a pessoa que vive na graça, ela nasceu de novo. As obras delas demonstram que ela nasceu de novo. Que está em 2 Coríntios. Oh, meu Deus. A internet dele tá caindo muito. Vamos voltar aqui. Glória a Deus, mas nós estamos conseguindo fazer o estudo. Glória a Deus. Daniel. Irmãos, a internet do Daniel tá caindo muito, tá? Só que a gente vai conseguir aqui em nome de Jesus. Estou falando sobre a graça. O que é a graça? É um favor que eu não mereço, mas Deus me concede. Enquanto o Daniel não entra, deixa eu falar para vocês. A graça de Deus, ela é manifestada a todos os homens. O homem, ele não merece. O homem, ele por si só não pode se salvar. Mas Deus concedeu a graça. Deus, ele distribuiu a todos a graça por Cristo Jesus. E a graça, ela nos faz trabalhar. 1 Coríntios capítulo 15, versos 10. Olha só. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei, olha isso, irmãos, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Irmãos, a graça de Deus está com todo homem. Eu vou chamar o Daniel aqui de novo, deixa eu ver se ele vai entrar. Vamos ver aqui de novo. Daniel. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Daniel. A internet dele tá bem ruim, tá, irmãos? Nós estamos falando sobre a graça. Quem está ao vivo aqui, dá um sinal. Quem está acompanhando o estudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estávamos quase mesmo encerrando, porque é graça. Eu vou no quarto tópico, então, que é o superabundante. A graça de Deus, ela é superabundante para com o homem. Está em 2 Coríntios, olha isso, 2 Coríntios, capítulo 9, versos 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. Olha a palavra graça novamente. Toda graça, oh aleluia, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Tá vendo? A graça de Deus, ela é superabundante. Ela é algo que nos faz estar cheios dela, envolvido por ela. É a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos justifica. Está em Tito, deixa eu abrir aqui. Tito, capítulo 3, verso 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tá vendo? A graça de Deus, ela nos justifica. Nos justifica do pecado. A graça de Deus, ela o que? Nos ajuda a estar firmes com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ela nos dá o que? Uma direção. A graça de Deus, ela nos capacita. Sabia que a graça de Deus nos capacita? Olha o que diz em Romanos. Romanos capítulo 12, verso 6. Romanos 12, 6. De modo que, tendo
diferentes dons. Olha isso, diferentes dons. Segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Tá vendo? A graça de Deus, ela nos dá o que? Capacitação para os dons que Deus nos deu. Glória a Deus. A paz do Senhor Rosivaldo, a graça de Deus, ela nos concede essa honra de estarmos unidos no propósito com o nosso Deus. Aleluia. A graça de Deus, ela é rica. Olha isso, a graça de Deus, ela é rica. Está lá em Efésios, deixa eu abrir aqui na Bíblia. Ó, Efésios, capítulo 2. A graça de Deus é rica. Efésios, capítulo 2, versos 6 e 7. Efésios, capítulo 2, versos 6 e 7. Olha o que diz, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar os séculos vindouros, o que é a eternidade, a nova Jerusalém, o céu, aleluia. Olha isso, as abundantes riquezas, olha o que eu estou falando, a graça é rica, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A graça de Deus é rica. O crente não precisa de casa, de dinheiro, de fama, de sucesso, de aplauso. O crente só precisa de uma coisa, da graça de Deus. O crente, ele é rico na graça de Deus. Então, nós estamos falando aqui sobre a graça. O Daniel, ele estava junto comigo aqui no ao vivo, mas o Daniel, ele saiu. Eu creio que o celular dele deve ter descarregado ou a internet dele caiu. Daniel, ele saiu. Eu estou tentando chamar ele aqui. Daniel não está entrando, mas glória a Deus por isso. Paz do Senhor a todos, o irmão Tiago, a Shalom, ao irmão Juarez, a paz do Senhor. Você que está entrando agora, estou falando sobre a graça de Deus. O estudo é sobre a graça. Ela se iniciou em Atos capítulo 2, depois da morte de Cristo. E a graça, ela vai findar no dia do arrebatamento. A graça é a sexta dispensação. Existem 7 dispensações. A sexta é a graça e a sétima é o milênio. Mas nós estamos na sexta, nós estamos no tempo da graça. A graça é hoje, mas vai acabar. Acontecendo o arrebatamento, a igreja subindo, Deus vai finalizar o tempo da graça. A porta vai fechar, Mateus 25, Gênesis, ali, Gênesis 7, a arca de Noé, ali a porta se fechou. Deus, ele vai fechar com o tempo da graça. O tempo da graça vai acabar. Então, eu acabei de falar aqui que a graça de Deus, ela é rica. Efésios capítulo 2, versos 7 e 8. Nós somos ricos em Deus pela graça de Cristo. A graça de Deus, ela é multiforme. Está lá em 1 Pedro. Olha isso daqui. A graça de Deus, ela é multiforme. Ó. 1 Pedro capítulo 4, versos 10. Cada um, olha isso, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, com bons despenseiros, olha isso, da multiforme graça de Deus. Então a graça de Deus, ela é uma multiforme, ela trabalha de várias formas. Um entrega a profecia, outro evangeliza, outro louva, outro ora, outro prega. A graça de Deus, ela é multiforme, ela transmite a todos os crentes. Um crente faz isso, outro faz aquilo e todos são edificados. A paz do Senhor, irmão João Kleber. Glória a Deus. Estamos falando sobre a graça. A graça de Deus, ela é multiforme. A graça de Deus, ela nos faz crescer. Olha o que está em 2 Pedro, capítulo 3. Olha isso, 2 Pedro, capítulo 3, versos 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. A graça de Deus, ela nos faz crescer. Temos que crescer na graça de Deus, porque ela
nos transmite o crescimento na obra de Deus. Então a graça de Deus nos faz crescer. A graça de Deus, ela nos faz ficar firmes até o dia da volta de Jesus. Está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 13, olha isso. Hebreus capítulo 13, versos 9. Hebreus 13, 9. Olha isso. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. Olha a palavra graça de novo. Que o coração, que o seu ser se fortifique na graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que com eles se entregaram. Tá vendo? É a graça de Deus que nos faz ficar firmes. Queridos irmãos e irmãs, o Daniel ele estava na live comigo. O Daniel ele saiu. Eu creio que o celular dele descarregou ou o Wi-Fi caiu. Mas a gente desde o início está falando sobre a graça. A graça de Deus, ela iniciou na morte de Cristo na cruz. Ela adentrou em Atos 2, a igreja primitiva, e a graça ela vai sair com a igreja no arrebatamento. Grave comigo, a graça entrou em Cristo na cruz, adentrou na igreja em Atos 2 e sairá no arrebatamento a qualquer momento, sairá no tempo do arrebatamento. Vou repetir novamente, é algo lindo. A graça de Deus entrou por Cristo na cruz, adentrou na igreja Atos 2 e sairá no arrebatamento, que acontecerá a qualquer momento. Tessalonicenses capítulo 4, Coríntios capítulo 15, Apocalipse capítulo 3, versos 10, Gênesis 5, 24. O arrebatamento acontecerá. A graça de Deus está disponível. Abrace ela, envolva nela até agora, porque quando terminar será tarde demais. Que Deus abençoe sua vida. Foi um pequeno estudo. A graça de Deus manifestou a todos os homens para a salvação, libertação de Deus na vida do homem. Que Deus abençoe sua vida. Vou estar publicando agora na plataforma do YouTube. Compartilhe, inscreva e que Deus abençoe o